E aí, pessoal, beleza? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre expressões numéricas, certo? Aí, o que são expressões numéricas? São exatamente todas as operações que a gente viu até agora: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, tudo na mesma continha, digamos assim, certo? Como é que eu vou utilizar mais isso? Com problemas, interpretação de texto e assim, né? A maioria dos problemas eu vou deixar na cara as expressões para vocês resolverem. Mas eu também pretendo colocar algumas atividades com problemas. Então, as expressões numéricas vão vir para ajudar bastante vocês. Para economizar tempo, certo? Então, no livro da gente, para não deixar o quadro tão carregado, no livro da gente, na página 66, tem dois probleminhas. Eu vou falar o primeiro, a gente vai resolver. E exatamente para não deixar o quadro carregado, o lápis um pouco fraco, para não ficar difícil de vocês enxergarem. Então eu vou fazer desse método. Eu vou ler aqui e a gente vai acompanhar, certo? Então vamos lá. O problema diz assim: Tiago recebeu R$ 30 de mesada, gastou R$ 3 na gibi e R$ 5 na excursão da escola. Ainda bem que recebeu os R$ 7 que havia emprestado a Edu, pois assim comprou um presente de aniversário para sua mãe, no valor de R$ 25. E a pergunta final é: será que ainda sobrou dinheiro para Tiago? Tem duas maneiras de a gente resolver isso: fazendo passo a passo e utilizando expressões algébricas numéricas. Então vamos fazer o primeiro passo a passo para a gente entender o que seria fazer passo a passo, né? A questão nos diz que Tiago ganhou R$ 30 de mesada e gastou R$ 3 com os gibis. Então eu ia fazendo passo a passo, eu ia fazendo pontinho por pontinho. 30 menos 3, 27. E aí ele diz que esse valor que ele tem agora, ele gastou 5 na excursão da escola, então é negativo de novo, né? 27 menos 5, 22. Desses 22, ele diz que recebeu 7 de emprestado a ele. Então, se ele recebeu, ele acrescentou 7 nesse valor. 22 mais 7, 29. E desses 29, ele gastou comprando um presente para a mãe dele. Gastou R$ 25 com o presente. 29 menos 25, 4, né? E a pergunta final é: sobrou dinheiro para o diabo? Aqui nós vemos que nós temos um número positivo no final das contas. O que é isso? Quer dizer que ele tem dinheiro na carteira. Então, sobrou sim dinheiro para o diabo. Certo? Agora nós temos que ver como isso aqui ficaria numa expressão numérica, certo? A expressão numérica é basicamente escrever todas as continhas de uma vez só. Então, nós não vamos fazer mais passo a passo. Nós vamos escrever lá tudo uma vez. Então, Tiago tinha 30, gastou 3 com a gibi, 5 com a expulsão, ganhou 7 de Edu e gastou 25 com o presente da mãe. E aí, como é que a gente resolve isso agora? Eu vou fazer do meu jeito. Vou somar os positivos e vou somar os negativos. Depois eu somo os dois. Então, eu tenho 30 mais 7, 37. E agora eu tenho menos 3, menos 5, menos 25. Quando a gente soma isso, nós obtemos menos 33. Então eu tenho 37 menos 33. Está bem claro agora, né? Vou dar um minutinho aqui para o lado se esquentar. 37 menos 33. Eu sei que isso aqui dá 4. Então, no final da expressão algébrica, no final do problema, utilizando expressões algébricas, nós chegamos que Tiago também tinha 4 na carteira. Então, tanto usando o método passo a passo ou as expressões, a resposta é a mesma, certo? Então, agora, tem outro exemplo nessa página, nessa mesma página, vocês podem dar uma olhada lá, bem simples. Ele já não faz mais com
a questão de passo a passo, ele já vai direto para a expressão. Vou deixar aqui para vocês irem copiando. Então agora eu vou utilizar a lógica para parênteses, quando tem parênteses. Se eu tiver mais 3, mais 5, mais menos 2, mais 3, mais 4. Qualquer valor, deixa eu ver, qualquer valor. Dá para enxergar de novo, né? Tá assim. Ele quer dizer o quê? Que para eu resolver essa expressão, eu tenho que resolver primeiro o parênteses todo, né? Porque depois que eu tiver o parênteses, eu só faço um jogo de sinal simples e acabou. Então eu tenho mais 3, essa parte eu não vou responder agora, né? Vou responder primeiro os parênteses. Mais 5, mais. Aí agora eu vou resolver os parênteses. Eu devo menos 2, eu devo 2, né? Ganhei 3 e ganhei mais 4. Então, eu tenho quanto? 5, né? 5 positivo. Não é isso? É exatamente, 5 positivo. Então, se eu vou somar essa conta, um valor que eu tenho na minha conta positivo, então eu vou realmente acrescentar na minha conta, né? Então, mais com mais vai ficar o mesmo mais. Então, vai ficar esse aqui mais 3, né? Esse mais 5 está vindo daqui. E o mais 5 está vindo daqui, essa partinha aqui, né? E a gente fez esse jogo de sinal aqui. Então no final ficou o quê? Mais 3, mais 5, mais 5. Mais 3. O que é que a gente aprendeu aqui? A gente vai resolver os sinais. Não, resolver primeiro os parênteses. E depois só fazer esse jogo de sinais, digamos assim, para vocês, certo? Vou fazer mais um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo do livro de novo. E vamos lá. 30 mais 7 menos 3 mais 5 mais 25. Como é que a gente pode interpretar isso aqui? Digamos que eu trabalho em empresa. Empresa não, eu trabalho em casa, ajudando minha mãe. E ela me deu 30 reais de mesada e quando eu fui me comportar, ela me deu mais 7. Então, no final, eu recebi isso aqui. Como eu tenho esse menos, então eu vou representar isso tudo aqui como gasto, certo? Aí digamos que eu comprei uma bola por 25, comprei 5 reais de pipoca e 3 reais de doces. Então isso ali, tudo depois do menos, são gastos. E esse aqui são o que eu recebi, certo? O apurado, digamos assim. Então o que é que eu tenho que fazer? Resolver os parênteses. 30 mais 7, 37, né? E esse outro parênteses aqui, 3 mais 5 mais 25. Isso aqui dá 33. Né? 33, certo? Só que esses 33 são o quê? Eu não coloquei o sinal ainda, né? Estou esperando para esse momento. Esse 33 é o quê? Gasto. Se eu tenho gasto, eu tenho perda de dinheiro. Então eu vou subtrair o dinheiro. Então eu tenho 37 reais já apurado e gastei 33. Como é que eu fico? Com 4. Ok? Agora vamos acrescentar mais operações nessa brincadeira. Com a adição fica bem simples, né? Não faz tanta diferença entre fazer as expressões ou fazer passo a passo. Mas com outras operações vocês vão ver que as expressões ficam bem mais complicadas. Aliás, as expressões simplificam bastante do que fazer o passo a passo, para não perder todo o tempo, certo?
Primeiro, vamos acrescentar somente multiplicações e divisões, certo? A gente sabe que a multiplicação é uma operação inversa da divisão e vice-versa, não sei o que, né? Então, vamos utilizar mais a multiplicação, já que nós sabemos que multiplicação e divisão são a mesma coisa, digamos assim. Bora lá. Se eu tiver 7 mais 6 vezes 5. Opa. 7 mais 6 vezes 5. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai somar? A gente vai multiplicar? O que é que a gente faz primeiro? Na explicação de multiplicação, uma das coisas que eu enfatizei, e agora vai nos ajudar bastante a ver isso aqui, é que a multiplicação vai retomar uma soma, né? O que é 6 vezes 5? Vamos analisar somente essa parte aqui. O que é 6 vezes 5? É o 5 vezes ele mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. É o 5 vezes não, né? O que é a multiplicação? É o 5 mais ele mesmo 6 vezes. É uma soma. Então, se a gente multiplicar primeiro, vai aparecer somas. E a gente tem aqui uma soma, né? Se isso aqui fosse uma subtração, ia dar na mesma coisa. Porque a soma e a subtração são operações inversas. Vamos manter com a adição aqui. Então, eu sei que se eu responder a multiplicação, eu retomo uma soma. E como eu tenho somas depois, fica tudo soma. É só resolver o método anterior que a gente fez. Então, quando tiver somente multiplicações, divisões e somas, a gente começa primeiro pelas multiplicações. Okay? 6 vezes 5, 30. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi o 7 novamente, eu não operei com ele, não utilizei uma operação com ele, que ele fica lá. E o 6 vezes o 5 vai virar o 30. 7 mais 30 é igual a 37. Ok? Se a gente fizer de qualquer outra forma, 7 mais 6 dá quanto? Dá 13, né? Vezes 5, 65. Diferente, já não é a resposta certa, tá vendo? Então a gente tem que fazer isso. Primeiro, resolver as multiplicações. Se eu tiver 3 vezes 2 mais 5 mais 4 vezes 3. Isso aqui vai dar quanto? 3 vezes 2 é o quê? O 2 mais ele mesmo 3 vezes. Então, como a gente tem somas aqui, né? A gente vai sempre começar pelas multiplicações. 3 vezes 2 é 6, mais 5, mais. Então, eu não vou utilizar ele agora. Eu vou deixar ele guardadinho aqui. 6 mais 5, mais 4 vezes 3. Repetiu a operação, né? 4 vezes 3, 12. Então agora eu tenho o quê? Somas. É só eu literalmente somar. 6 mais 5, 11. Mais 12, 23. Ok? Não importa aonde a multiplicação estiver. Se tiver multiplicação e soma, eu resolvo primeiro as multiplicações, certo? Bora lá. Testado isso, vamos dar mais um passo. Essa parte aqui eu estou fazendo bastante assunto, digamos assim, porque no final de tudo retoma ao início. Porque a gente está observando que o primeiro que a gente viu com adição e subtração, a multiplicação já voltou para ele, né? Não é isso? Então, a gente vai ver que o último e próximo e último passo, que é a potenciação, vamos acrescentar a potenciação aqui, vai retomar também para uma soma, só que com 2 passos, certo? Então, bora lá. Perdão, eu acabei pulando um passo, né? Eu esqueci de falar um pouco sobre
a divisão. Então, bora lá. Se eu tiver apenas multiplicações e divisões, o que é que eu faço? 3 mais 3 vezes 6 dividido por 2. Essa é a expressão numérica? É, porque tem operações diferentes na mesma continha. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente resolve a primeira multiplicação, primeira divisão? Então, a gente vai resolver isso aqui de acordo, olhando da esquerda para a direita, nós vamos resolver o que vier primeiro. Notemos que aqui não tem somas, né? São só operações inversas, multiplicação e divisão. Então aqui a gente vai resolver o que vem primeiro. 3 vezes 6 e depois a gente divide. Então, 3 vezes 6 é quanto? 18, né? E agora, dividido por 2. 18 dividido por 2, 9. Ok? Essa aqui é bem simples, né? É só a gente resolver da esquerda para a direita. Não importa a quantidade que tiver. Mas você tem que ter atenção para não ter nenhuma soma nesse mês. Se tiver uma soma, você tem que usar o que eu ensinei anteriormente. Se tiver parênteses, vai ser resolvido da mesma forma, né? Digamos, eu tenho 120 dividido por 4 mais 4 vezes 5. Essa expressão aqui é uma expressão de que forma? É uma expressão de só com multiplicação e divisão? Não, que tem uma soma, né? Então, é o primeiro caso que a gente viu. O segundo, na verdade, só não tem soma. Segundo caso, quando nós temos multiplicações, divisões, adições ou subtrações. Quando temos esse caso, nós temos que fazer primeiro o quê? Primeiro as multiplicações ou as divisões e depois nós resolvemos as somas. Só que nós temos o ADEM aqui de resolver primeiro os parênteses, né? Quando tem parênteses, nós resolvemos primeiro o que tem o parênteses. Então, esse 120 dividido aqui eu vou repetir, porque eu não estou operando com ele, né? Vou resolver o primeiro que tem no parênteses. O 4 e 1 vezes, né? Tem mais 1 vezes. Então, vou resolver primeiro 1 vezes. 4 mais 4 vezes 5, 20. Então, eu tenho 120 dividido por 25, né? 24. Deixa eu ver se está certo. Tá assim. 24. 120, aí agora não tem mais nenhuma operação dos parênteses, né? Então eu posso desconsiderá-los, né? Então eu fico com 120 dividido por 24, que dá 5. O que foi que eu fiz? Olhei primeiro para os parênteses, dentro dos parênteses tem o quê? Soma e multiplicação. Soma e multiplicação, resolvo primeiro a multiplicação, depois resolvo a soma, e por último resolvo o que está fora dos parênteses. Ok? Bem simples, né? Agora nós vamos acrescentar a potenciação nessa brincadeira para a gente encerrar. Se eu tiver, suponhamos que 3 vezes 2 mais 4 menos 5 mais 5 ao cubo. Não, 5 ao quadrado. O que vocês acham que a gente tem que fazer? Tirando isso aqui, nós temos multiplicações, soma e subtração, né? Então, isso aqui a gente resolveria primeiro a multiplicação. Só que nós temos esse ADN da potenciação aqui. O que é que a gente vai fazer? Quando a gente abre uma potenciação, a gente volta ao quê? 5 ao quadrado é o quê? 5 vezes 5, né? Então, olha, se eu abrir essa potenciação, eu chego numa multiplicação. Se eu abrir a multiplicação, eu chego numa soma. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Se eu resolver primeiro a potenciação,
Depois das potenciações, eu vou ter apenas multiplicações e somas. Aí, quando eu resolver as multiplicações, eu vou ter apenas somas. Então, note que eu vou destrinchando e isso vai resultando no final de somas para a gente. Então, a gente tem que seguir essa ordem. Quando tem todas as operações, nós primeiro resolvemos potenciação, por quê? Vai gerar uma multiplicação. Resolvemos depois as multiplicações, porque vai gerar uma soma. E resolvemos depois as somas, todas no conjunto, certo? Então, bora fazer bem passo a passo aqui, mas dá para fazer mais rápido. Primeiro eu tenho que resolver a potenciação, né? Então, tudo eu vou repetir. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, né? Que é o 5 vezes o mesmo duas vezes. Então, agora eu tenho multiplicações e somas. O que é que eu resolvo? Multiplicação. 3 vezes 2, 6. Mais 4. Menos 5, né? Aqui. Já estou me antecipando. Menos 5. Mais 25. 5 vezes 5, né? Agora tem o quê? Somas. O que eu tenho que fazer? Somar. Simplesmente somar. 6 mais 4, 10. Menos 5, 5. Mais 5, 30. Mais 25, 30, né? 30 positivo. Note que eu poderia ter pulado esse passo aqui. Eu só abri para vocês verem que chega realmente a multiplicação. Mas eu poderia ter vindo direto do 5 ao quadrado para o 25, certo? Como eu já resolvi ele, não faz diferença, eu já vou chegar na soma. Então eu poderia ter feito assim. 3, esse aqui eu tenho que repetir, né? Essa primeira parte que eu tenho que resolver a potenciação primeiro. Então, 3 vezes 2 mais 4 menos 5. E 5 ao quadrado, 25. Nota que eu já pulei para cá, né? Praticamente, só falta essa multiplicação. Então agora eu tenho multiplicações e somas. 3 vezes 2, 6, né? Mais 4, menos 5, mais 25. Agora eu só tenho somas, vai dar exatamente o mesmo resultado de 30. Ok? Concluindo, exatamente isso. Então, nós concluímos todas as operações. O que é que a gente tem que fazer? Quando não tiver parênteses, nós resolvemos primeiro o quê? Resolvemos primeiro potenciações. Se não tiver potenciações, resolvemos primeiro as multiplicações. Se não tiver multiplicações, só somas. Se tiver todas, nós resolvemos na mesma ordem. Potenciações primeiro, multiplicações depois e adição e subtração, certo? Quando eu falo multiplicação também está incluindo a divisão, que são operações inversas, certo? E quando tem parênteses, nós resolvemos primeiro os parênteses, seguindo essa mesma ordem. Se dentro dos parênteses tiverem apenas adições, nós só adicionamos. Mesmo que fora tenha multiplicações, potenciações. Se dentro dos parênteses tiver todas as operações, nós resolvemos primeiro o quê? Potenciação, depois multiplicação e depois adição, certo? Depois que resolvemos todos os parênteses, nós olhamos o que nós vamos ter. E se tivermos todas as operações de novo, nós vamos fazer o quê? Primeiro potenciação, depois multiplicação e depois as somas, certo? Então, é praticamente isso. Não tem muita dor de cabeça. Isso aqui é prática, apenas prática, que pega o jeito e embala tudo. Não tem dificuldade, certo? Bem simples. Mesmo que vocês tenham dificuldades com a atividade que eu vou lançar, só mandar uma mensagem, certo? Que eu tiro essa dúvida para vocês. Essa aula está ficando um pouquinho grande, maior que eu esperava, mas não tem problema. Foi uma gama grande de conteúdo, né? Que a gente viu. E vai ajudar, porque a gente está bem atrasado devido a atrasos exatamente por conta desse período pandêmico, né, devido a mais coisas. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, eu estou disponível para tirar a ajuda de vocês, certo? E é isso, pessoal. Espero vocês lá na atividade. Valeu? Valeu!